por nós, é olhar para os benefícios que Ele traz para nós através da sua morte. Muitas pessoas creem que Jesus morreu na cruz, mas não toma posse dos benefícios do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. E em João 3, versículo 14 e 15, aqui a verdade enfatizada é que a morte de nosso Senhor é o remédio para o veneno do pecado. O pecado destrói, o pecado leva à morte, mas Jesus dá vida a todos aqueles que creem. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, aos Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Quantos podem dar glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga comigo olhando para Jesus. Diga comigo olhando para Jesus. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, meus amados irmãos, o texto, o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus. O que significa a palavra olhar? Atenção indivisiva. Desviar o olhar de todas as distrações a fim de fixar o olhar em um objetivo. É ter olhos somente para Jesus. É olhar firmemente para Ele. Uma visão olhando para Jesus, que morreu na cruz para me dar vida, para neutralizar o efeito do veneno do pecado na minha vida. Jesus é o remédio para a humanidade que está contaminada pelo veneno da serpente, do pecado. Jesus é aquele que, quando nós nos arrependemos e cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele vem e faz um milagre, nós chamado de regeneração, novo nascimento. E agora o pecado, essa semente, esse veneno, não tem mais domínio. Embora estando ainda em nós, mas tomando a vacina, aquele veneno, o nosso corpo cria anticorpos. Esses dias nós temos visto a vacinação contra a gripe. Eu tomei. Pastor, tomou? Que idade o senhor tem? É porque eu também tenho uma formação na área de saúde e fui levar uma pessoa para vacinar e falei, a pessoa me vacinou. E quando você é vacinado, você toma ali o vírus inativo e o organismo cria uma defesa contra aquele vírus. Quando Jesus morreu em nosso lugar, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que ele tornou-se pecado por nós. Jesus, ele se enfermou por nós. Jesus, ele foi até aquela cruz e ele se entregou para salvar nossas vidas. E a Bíblia diz que ele se fez, ele não pecou, ele não merecia a morte, não merecia a cruz, mas ele se tornou pecado por nós. Foi atingido por causa do pecado da humanidade. Porque a Bíblia diz em Gênesis que da semente da mulher nasceria um que haveria de pisar a cabeça da serpente. Ele pisaria a cabeça, mas a serpente morderia o seu calcanhar. Falando da morte de Jesus na cruz, falando que ele seria atingido pelo pecado da humanidade. Ele, quando estava na cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque
Ali ele levou sobre si o pecado da humanidade, levou as dores de nós outros, levou sobre si ali as nossas mazelas. E ali na cruz ele se viu: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali Deus permitiu que o Filho recebesse o pecado da humanidade sobre si. E esse Jesus, levando o pecado da humanidade sobre si, a Bíblia diz que ele morreu. Ele morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Agora o pecado, ele venceu o pecado. Jesus venceu o mundo, porque ele foi tentado e não foi vencido. Os prazeres do mundo não conseguiu vencê-lo. Jesus venceu o diabo que o tentou, induziu Jesus ao erro. Jesus venceu o diabo. E agora o último inimigo foi a morte. Ele vence a morte também. Ele vence o mundo, vence o pecado, vence a morte, se faz pecado por nós. E agora todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador, todos aqueles que fixam os olhos nele, que creem nele e querem os benefícios da sua morte, ele recebe esta vacina e torna-se agora imune contra o veneno de Satanás. O pecado agora não terá mais domínio. Ele agora passa a ser uma nova criatura. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem que andava uma vida de promiscuidade, agora é um homem fiel à esposa. Aquele que vivia dos pais bebendo, agora é um homem de bem. Aquele que vivia brigando atrás dos shows, dos fios elétricos, agora é um homem de bem. E isso quem faz é Jesus, com o poder da sua palavra e do seu evangelho. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nesse evangelho que transforma, que muda a história do homem. Existem aí algumas seitas que dizem que o homem precisa morrer, ele reencarnar-se até alcançar uma perfeição. A Bíblia diz que quando o homem aceita Jesus como Salvador, o velho homem morre, ele nasce de novo nesta vida, com o mesmo corpo, ele nasce de novo, uma obra de regeneração, uma obra espiritual no nosso interior. O homem passa a ser uma nova criatura, continua nesse mundo, sendo tentado, corre até o risco de pecar, mas aquele pecado não tem mais domínio sobre ele. E ele tem a ajuda de Deus, porque a Bíblia diz que não vem tentação senão humana, mas poderoso é Deus para nos dar o escape. E quando a tentação vem, ele não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, acima do que nós podemos suportar. É uma ajuda de Deus. Além de sermos vacinados, nós temos uma ajuda de Deus para vivermos uma vida para a sua glória.